Olá, pessoal, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Leontino Farias dos Santos, sou professor da FATIP, dou aula de filosofia e ética e também exerço a função de capelão acadêmico. Estou aqui nessa instituição já há mais de 40 anos. De igual modo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, já jubilado, mas estou ainda exercendo o pastorado numa igreja do presbitério de Osasco. Quero chamar a atenção de todos para a importância desta semana, que é a Semana Chamada Santa. Nesta semana, então, vários eventos estão acontecendo, outros vão acontecer, alusivos ao sofrimento de Jesus, até o momento da sua crucificação e depois da sua ressurreição. Hoje eu vou falar sobre a primeira palavra daquilo que se tem chamado 7 palavras da cruz. E a primeira palavra que está destinada para a nossa reflexão está aqui no Evangelho, né, de Lucas, no capítulo 23 e no verso 34, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira palavra de destaque para a nossa reflexão é perdão. E Jesus está na cruz, no momento da crucificação, e é nesse momento em que ele fala sobre a importância do perdão, pedindo perdão para aqueles que não sabem o que fazem. Quando a gente fala aqueles que não sabem o que fazem ou o que faziam, é bom ter em mente que esses que faziam coisas horrorosas contra Jesus eram as pessoas que estavam zombando de Jesus, estavam provocando Jesus Cristo que estava pregado na cruz. Então, pessoas de várias classes sociais e de até uma certa função social mais elevada estavam ali e zombavam de Jesus. E o que é importante, que nos chama a atenção, não é? Nesse cenário doloroso de sofrimento de Jesus, é que Jesus ora a Deus, o Pai, pedindo perdão para os seus provocadores, para as pessoas que estavam zombando daquele momento em que ele estava na cruz. Quero destacar aqui algumas coisas para a nossa reflexão, que a gente leve para a nossa caminhada e principalmente nesta semana, quando além dessa palavra perdão, outros colegas virão para falar sobre outras palavras que estão relacionadas com esse momento de sofrimento de Jesus na cruz. Uma das coisas que quero lembrar é que várias vezes em seu ministério, Jesus Cristo levantou a questão em relação à oração, lembrando a importância do perdão. A importância do perdão, que ele destacou no seu ministério. E essa importância a gente vê, por exemplo, quando Jesus Cristo está no monte, o Sermão do Monte, e ele ensina os seus discípulos, né, a orar com a oração do Pai Nosso. E há um momento em que ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Jesus é o protagonista da oração com o pedido de perdão. Outra situação que a gente encontra na Bíblia, nos Evangelhos, né, e no caso aqui, quando Mateus faz referência a isso, é quando ele responde aos discípulos sobre quantas vezes se deve perdoar o próximo. E então Jesus
diz 70 vezes 7, porque a referência que foi dada pelo discípulo era 7 vezes, e Jesus fala 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é igual a 490 aqui. O que Jesus quer dizer com esse ensino é que o perdão deve ser objeto da vida, da conduta, da decisão, das atitudes dos seus seguidores sempre. Perdoar sempre. Porque, inclusive, o perdão entrega saúde, não é? Entrega uma vida saudável para conviver com os problemas da vida. Então, aqui nós temos Jesus Cristo não apenas ensinando, mas Jesus Cristo praticando, e não só para os seus 12 discípulos, e ali já não eram 12, eram 11, não só para os seus discípulos, mas para todos os cristãos, todos os seus seguidores, no mundo inteiro, puderam aprender que Jesus Cristo, no momento de grande provocação, ele teve uma oração significativa e significante para a vida de todos que estavam ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, perdoar aqui em Jesus, nesse momento, é um momento de cumprir o plano de Deus para a reconciliação do ser humano com Deus e reconciliação de toda a obra da criação, né? Porque o pecado separou, dividiu, foi uma ruptura entre o ser humano e Deus, e com essa ruptura causou mal-estar, desarmonia, problemas na vida das pessoas ao longo de sua história. Essa é uma coisa que a gente levanta aqui, né? Então, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoar aqui faz parte da entrega de Jesus. Esse pedido pelos nossos pecados, por aqueles da época e hoje também pelos nossos pecados, no sentido de que tenhamos o mesmo gesto de humildade, o mesmo gesto de submissão para seguir os passos de Jesus diante de Deus. Esse é um aspecto aqui. Jesus, então, ora a Deus pelo perdão para os seus inimigos, para os seus provocadores, para os que zombaram dele. Mas há um outro aspecto a ser destacado aqui, que mesmo na cruz, Jesus nos ensina a perdoar. Então, a atitude de Jesus, a atitude de fé, a atitude de Jesus tem um sentido pedagógico. E tem um sentido pedagógico no momento de tentações, de provações, de insinuações, no momento de grande sofrimento. Ensina-nos então aqui, Jesus, mesmo na cruz, mesmo naquele momento tão difícil, que o perdão deve ser dirigido até àqueles que nos afrontam e perseguem, àqueles que afrontam a Deus e perseguem a nossa vida, na nossa jornada, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada. Ensina-nos que Deus é o Pai que nos perdoa e perdoa os que nos ofendem. Ensina-nos que, movidos pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e do Espírito Santo, nós podemos ter forças, nós podemos ter iniciativa para assumir uma atitude como essa de perdoar. E fazendo uma combinação com o texto lá de Mateus capítulo 6, de perdoar para que possamos ser perdoados. E, finalmente, quero levantar aqui um outro aspecto em relação a essa atitude de Jesus. O sentido do perdão de Deus expressa o verdadeiro amor de Deus pela humanidade. Então, a gente aprende nisso que Deus não é vingativo, às vezes a gente até acha que Deus poderia ser, ou estaria sendo, vingativo. Deus não é vingativo. E Jesus, naquele momento,
não age com o sentimento de que era necessário haver a vingança, ou então guardando ressentimentos porque esse ou aquele disse isso ou aquilo em relação ao pai ou em relação à sua vida, por exemplo. Nós aprendemos então que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós também teremos provocações, nós também teremos insinuações, nós também poderemos ser zombados, poderemos ser testados. Contudo, é preciso imaginar que Jesus Cristo tornou-se para nós o grande protótipo para que a gente veja como deve proceder no dia a dia da vida. Porque Jesus Cristo sofre na cruz, padece na cruz, mas apesar desse padecimento e desse sofrimento, significa que não há lugar para pensar diferente a não ser de pedir perdão. Isso é graça preciosa de Deus. E certamente esse pedido de perdão, né, vem ao encontro daquilo que o próprio apóstolo João escreve, né, quando diz assim que se pecarmos, se cairmos em tentação, se não conseguirmos superar as provações, é preciso acreditar que Jesus é o nosso advogado. E quando João fala isso, que Jesus é o nosso advogado junto a Deus, é porque o próprio apóstolo já tem na mente dele, na sua história de vida, essa consciência de que Jesus já havia procedido, já havia tido atitude, já havia dado exemplo de perdão como mediador entre aqueles que nos tentam e aquele que é o Pai, né? Numa situação de tentação e numa situação de exigência de nossa fidelidade a Deus, o nosso mediador é Jesus Cristo. Jesus, então, aqui é o grande mediador, é o grande libertador e é aquele que efetivamente nos desafia a ser perdoadores também. Muitas vezes nós, por pequenas coisas, nem queremos perdoar aqueles que nos ofendem, não? Mas assim como Jesus não tinha ressentimentos, também nós não podemos ter ressentimentos, pois o aprendizado que ficou para nós nessa primeira palavra de Jesus na cruz, nesse primeiro grande desafio para a reflexão, é perdão. Que o Senhor o abençoe e o guarde, e que pela graça de Deus você também possa ter aprendido com Jesus, com esse texto, com essa história, que você também possa perdoar para ser perdoado. E que assim Deus nos ajude a fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.